Bom dia, pessoal. Que beleza. Bom dia novamente. Bom dia. A segunda vez sempre fica mais forte, né? Galerinha ali atrás. Você já falou bom dia para 2, 3 pessoas hoje? Aproveita esse momento enquanto a gente se ajeita aqui. Você dá um bom dia aí, um abraço apertado. E nesse momento, você tem a oportunidade aí do seu lugar de louvar a Deus. Tem um encontro pessoal com Deus através das músicas que serão ministradas. Então não se envergonhem ao cantar, a se expressar. Ninguém está preocupado com a afinação aqui hoje, com a sua voz. Expresse diante de Deus. Se você não conhece as músicas, leia e faça das músicas uma oração para você, um propósito talvez de renovação do seu caminhar com Deus para esse ano de 2025 que está se iniciando. Então que esse momento seja um momento marcado por uma experiência entre você e Deus e juntos também, como igreja, poder louvar esse Deus incrível, tá bom? Vamos cantar então. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és santo. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. E agora vamos ter o momento das crianças, né? Oportunidade também das crianças, cantarmos uma musiquinha junto com elas. E elas fazem uns gestinhos ali na parede, como de costume. Então, criançada, vem para frente.
Legal, então. Leia a Bíblia e faça a oração. Vocês conhecem essa música, criançada? Conhece? Ah, quero ver, hein? Tem que ter os gestinhos também, hein? Vamos Assim lá. como a gente precisa da comida para ficar forte e crescer, para a gente conhecer mais a Deus e se aproximar dele, a gente tem que ler a Bíblia e fazer oração. É isso que diz a música. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não olha a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Muito bem. Muito bem. Vamos cantar agora a música Colossenses 1, que fala a respeito de Jesus, os atributos dele. Então, ao cantar essa música, pensa no poder, na autoridade, no domínio, na entrega dele por nós também, tudo que ele fez por nós, sendo ele Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Oh, 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 Ele é o resplendor da glória do Pai,
esse Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo Existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Vamos orar ao nosso Deus nesse começo de ano. Você aí do seu lugar pode falar uma frase de louvor a Deus, o que Ele tem sido para você e os seus votos diante dele, diante de 2025. Amém, Pai, amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Te amamos, Deus, pelas suas misericórdias, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, Senhor. Te louvamos nessa manhã por tantas bênçãos, por tantos motivos que a gente tem para agradecer, Senhor, e pela certeza de que o Senhor está conosco, até quando a gente passa por turbulências e por dificuldades, Senhor. Nos ensine, Senhor, e nos ajude. E obrigada pela tua presença em todo o tempo. Te amamos, Deus, pois sua misericórdia nunca falhou. Estamos seguros em tuas mãos. Sempre que nos levantamos até o nosso deitar, vamos cantar da bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Tua doce voz que nos guia pelas lutas na escuridão. Tua presença é real. Se revelas como Pai, bondoso
nosso amigo és, nos faz viver na bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Nossa vida dar, a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Nossa vida dar, a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Coisa boa poder cantar desse Deus que tem sido fiel, cuidando de nós, um Deus todo-poderoso. Essa última música agora vai falar sobre a Trindade Santíssima. Ele é santo, santo, santo. Então preste atenção, mais uma vez, nos atributos de Deus e que Ele esteja já preparando o nosso coração para o próximo momento, que é o momento onde a palavra vai ser aberta, nós vamos meditar um pouco em cima da palavra. Então que essa última música possa estar preparando o nosso coração para esse momento. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo.
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Deus soberano, excelso Criador. Deus e Pai, Deus de amor, Tu és santo, santo, santo. Nosso Pai querido, excelso, sublime, Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor, que nos resgatou, ó Pai, que nos tirou, ó Pai, das garras do pecado, das algemas da morte. Deus nos deu vida, ó Pai, através do sacrifício puro e perfeito de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Deus, por quem Tu és, Pai. Obrigado porque podemos adorar um Deus tão maravilhoso, ó Pai, tão amoroso, ó Deus. Um Deus que demonstra o seu amor na prática, ó Pai. Não só de palavras, mas em atitudes, em ações, Pai. Deus, quebranta o nosso coração nessa manhã, nesse ano, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ser impactados, ó Pai, pela Tua palavra sendo aberta aqui hoje de manhã, Deus. Que cada versículo, que cada frase dita, ó Deus, vá de encontro, Deus, a necessidades específicas do nosso coração, Deus. Algemas, ó Pai, que talvez se arrastam por anos, fortalezas que têm sido empurradas com a barriga, ó Pai, na nossa vida, ó Pai. E nós queremos baixar a nossa guarda diante do Senhor nesse momento, ó Pai. Pedir que o Senhor tenha toda a liberdade, ó Pai, para ir fundo na nossa alma, ó Pai. Muda, ó Pai, aquilo que tem que ser mudado, ó Pai. Muito obrigado pelo privilégio que é de estar aqui nessa manhã, poder cantar essas músicas, Pai. As crianças também têm o privilégio de ter lá um momento especial para elas também, Pai. Que elas também sejam abençoadas, ó Deus, pela Tua palavra, da mesma forma que seremos aqui agora também, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Bom dia. Obrigado à equipe de louvor por esse tempo de adoração. E esse último cântico foi especialmente oportuno, né? Porque o nosso tema hoje é Somos Santos e Agora. Nós adoramos um Deus que é santo, santo, santo. E lá em 1 Pedro ele diz: sejam santos como eu sou santo. Mas não é 1 Pedro que nós vamos estudar hoje. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens baseadas em 1 aos Coríntios. Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 1 ao verso 3. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo é o fundador da igreja de Corinto. O relato da fundação da igreja de Corinto está lá no livro de Atos, no capítulo 18. E quem já leu todo o Novo Testamento, quem já leu o 1 aos Coríntios, vai concordar comigo que essa era a igreja, ou foi a igreja, mais complicada, mais problemática, mais difícil do Novo Testamento. Os coríntios, eles estavam divididos entre si, era uma igreja dividida. Os coríntios tinham um problema com imoralidade. Os coríntios faziam uma confusão tremenda em relação a dons espirituais. Os coríntios brigavam nas reuniões da ceia do Senhor e assim por diante. Eles tinham problemas doutrinários. Alguns deles, Paulo diz lá no capítulo 15, não criam na ressurreição dos mortos. Então, a igreja de Corinto é uma igreja difícil, uma igreja imatura. E uma das coisas que chama a nossa atenção nesse texto que nós lemos inicialmente é que Paulo chama os coríntios, lá no versículo 2, de santificados em Cristo Jesus e de santos. E aí fica aquela pergunta: como que uma igreja tão imatura, como uma igreja tão carnal, foi chamada pelo apóstolo Paulo de santos? E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa manhã. Eu quero ver com vocês duas verdades que nós aprendemos aqui em 1 Coríntios. A de que ser santo é a posição de todo cristão e ser santo é a vocação de todo cristão. A posição e a vocação. Então, em primeiro lugar, ser santo é a posição de todo cristão. A palavra santo significa separado por Deus para Deus. Então, quem santificou os coríntios foi o próprio Deus. Paulo diz que eles foram santificados em Cristo Jesus, que eles foram chamados para serem santos. Versículo 2. Então, os coríntios não se tornaram santos porque eles viveram uma vida consagrada a Deus, eles viveram uma vida virtuosa, uma vida de obediência a Deus, e depois de ter visto eles vivendo dessa maneira, Deus então os alçou a condição de santos. Nada disso. Muito pelo contrário, os coríntios, eles eram imaturos, eles eram idólatras, eles eram egoístas. 1 Coríntios capítulo 6 vai ser projetado aqui, versículos 9 a 11, nos dá um pequeno retrato do que era a igreja de Corinto. Diz o texto: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim. Contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A grande maioria da igreja de Corinto era formada por pessoas que vieram de um passado pagão. Existia uma sinagoga em Corinto, mas o número de convertidos na igreja de Corinto era formado, na sua grande maioria, por pessoas que haviam vivido um estilo de vida pagão. Esse estilo de vida que esses versículos descrevem para nós aqui. E foram estas pessoas, nessas condições, que quando ouviram o Evangelho e creram em Jesus Cristo para a sua salvação, essas pessoas foram feitas
santas por Deus. Então, os coríntios se tornaram santos porque Deus os separou para si. E Deus faz a mesma coisa conosco. Deus faz a mesma coisa comigo e com você. E tudo isso acontece pela mais pura graça de Deus. Não existe nenhum merecimento da nossa parte. Veja 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, nenhum de nós pode bater no peito e dizer, olha, eu sou santo porque eu mereço. Eu busquei a Deus, eu me dediquei, eu me esforcei, e Deus, então, precisou reconhecer que eu sou santo. A nossa santidade nos foi conquistada por Cristo na cruz. Na sua morte, Cristo se tornou, versículo 30, nossa sabedoria, justiça, santidade e redenção. Então, quando alguém crê no Evangelho, quando alguém crê que Cristo morreu pelos seus pecados, que o sacrifício que Cristo fez na cruz é suficiente para o perdão dos seus pecados, e essa pessoa se submete a Jesus, como sendo agora o novo Senhor da sua vida, essa pessoa tem todos os seus pecados perdoados, e ela agora recebe uma nova posição. Ela se torna agora santa. Então, ser santo é a nossa nova posição, a nossa nova identidade em Cristo. Em segundo lugar, ser santo é a vocação de todo cristão. É a nossa posição, é a nossa vocação. A vida cristã consiste em nos tornarmos aquilo que nós já somos. Ou seja, Deus nos fez santos pela sua graça. E agora nós devemos alinhar a nossa vida, viver uma vida como santos. Então, para deixar isso bem claro, nós não buscamos a nossa santificação para nos tornarmos santos. Nós já somos santos. Nós buscamos a nossa santificação porque Deus já nos fez santos. Então, se Deus nos separou para si, só nos resta viver para Ele. E existem duas implicações dessa realidade. A primeira implicação é que viver como santo é a vocação de todo cristão e não somente dos pastores ou dos líderes da igreja. Tem muita gente que pensa assim, eu posso falar um palavrão de vez em quando, o pastor não pode. Eu posso, de vez em quando, contar uma mentira, o pastor não pode. Eu posso, de vez em quando, olhar pornografia, o pastor não pode. Eu posso, de vez em quando, fazer o que todo mundo faz, mas o pastor ou os líderes da igreja não podem. De acordo com a Bíblia, você é tão dedicado a Deus, você foi tão dedicado a Deus quanto o pastor ou quanto os líderes da igreja. Se o pastor não pode, você também não pode. Porque você foi santificado, você agora é santo. Viver como santo é a vocação de todo cristão. E não há exceção para isso. O nome desse erro é clericalismo. Nós criamos na nossa mente
uma ideia, isso é meio que uma herança católica nossa, aquela ideia do clero e dos leigos. Então você tem dois tipos de cristãos. Você tem aquele cristão que é uma espécie de clero dedicado a Deus, esse sim vai levar Deus muito a sério. E você tem uma segunda categoria dos leigos, entre aspas, uma espécie de cristão de segunda linha, que esse não precisa levar Deus tão a sério. Vai para o céu também, mas não precisa levar Deus tão a sério. E Satanás, ele adora essa doutrina, porque ela nos dá a desculpa de viver uma vida medíocre para Deus, de não viver uma vida de levar Deus realmente a sério, porque nós achamos que levar Deus a sério é uma coisa reservada para os pastores ou para os líderes. Eu não preciso ser tão radical. Não existem duas categorias de filhos de Deus. Só existe uma. Todos nós somos santos. E viver como santo é a vocação de todo cristão, sem exceção. A segunda implicação é que a vontade de Deus é que vivamos como santos em todas as áreas da nossa vida. Um outro erro muito comum é nós dividirmos as nossas vidas em duas áreas: o secular e o sagrado. Então, secular é tudo aquilo que envolve a nossa vida no mundo, nosso trabalho, nosso lazer, nossas amizades com pessoas que não são cristãs. Essas coisas pertencem à esfera do secular. E o sagrado é tudo aquilo que envolve a nossa vida espiritual ou a nossa vida religiosa. Então, nosso tempo devocional pertence ao sagrado. Quando vamos ao grupo célula, estamos num ambiente sagrado. Quando estamos aqui na celebração, estamos dentro dessa esfera do sagrado. E muitos cristãos acabam tendo um comportamento dentro do prédio da igreja no domingo e um outro comportamento no seu trabalho, na sua vida, de segunda a sexta. Então, dentro do prédio da igreja ou dentro da reunião do grupo célula, eu então canto, eu ouço a palavra de Deus, eu procuro pensar nas coisas de Deus, eu procuro servir a Deus, mas muitas vezes, fora das quatro paredes do prédio da igreja, eu quase esqueço que sou cristão. Eu vou deixando me levar pela onda daqueles que estão perto de mim, dos meus colegas, das pessoas que estão ao redor. Não existe secular e sagrado. A Bíblia diz que existe apenas a esfera do sagrado. Tudo na nossa vida é sagrado. E Cristo precisa ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Cristo não pode ser Senhor apenas no meu domingo e não durante a minha semana. Cristo não pode ser o meu Senhor apenas quando eu estou num evento, entre aspas, religioso. Cristo precisa ser Senhor do meu trabalho, do meu lazer, das minhas amizades, do meu dinheiro, do meu tempo, dos meus pensamentos e assim por diante. Nós fomos separados por Deus da humanidade descrente, da humanidade que não crê no Evangelho, da humanidade que não quer se submeter a Deus. E nós fomos colocados agora numa nova humanidade. A humanidade que é o povo de Deus, a igreja, a família de Deus. Nós agora somos nova criação de Deus. E como povo de Deus, o nosso chamado é para vivermos de um modo diferente para Deus, em todas as áreas da nossa vida, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A carta de 1 Coríntios, ela nos desafia a viver como santos, particularmente em 3 áreas: na nossa unidade, na nossa pureza sexual e no nosso amor sacrificial. Então,
nós devemos ser santos em nossa unidade. 1 Coríntios capítulo 1, olha aí comigo, dos versículos 10 ao versículo 13. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 13. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? A primeira área em que a igreja de Corinto precisava se santificar era na área da unidade. E Paulo faz um apelo aqui para que os coríntios falem a mesma língua e vivam em paz. Unidade é diferente de uniformidade. Unidade é nós termos opiniões diferentes em alguns temas, sobre alguns temas, e mesmo tendo opiniões diferentes, nós vivermos de maneira harmoniosa, vivermos em paz. Uniformidade é todo mundo pensando a mesma coisa sobre todos os assuntos. Nós cristãos buscamos a unidade, não a uniformidade, porque uniformidade é coisa de seita, é coisa de quem faz lavagem cerebral, que todo mundo tem que pensar igual sobre todas as coisas. E essa expressão que Paulo usa, concordem uns com os outros, ela significa resolver as diferenças entre pessoas, fazer as pazes, promover a reconciliação entre partes rivais. Então nós não precisamos concordar em todas as coisas, nós podemos ter paz mesmo tendo opiniões diferentes. As divisões na igreja são consequência de uma luta pelo poder. E geralmente as divisões na igreja começam quando um líder começa a falar mal de outro líder, quando um líder começa a competir pelo poder com outro líder, e aí as pessoas começam naturalmente a tomar partido desse ou a tomar partido daquele, e aí começa aquela coisa, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e assim por diante. E a divisão é uma das estratégias do diabo para neutralizar a igreja. Porque enquanto nós estamos brigando entre nós paramos de evangelizar, nós paramos de ter comunhão uns com os outros, e nós ficamos então criticando o outro, acusando o outro, competindo com o outro. E o resultado de uma igreja dividida é que os cristãos permanecem num estado de imaturidade. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 4 diz assim, 1 Coríntios 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Não estão se comportando como as pessoas lá fora se comportam? Então, o primeiro desafio da santidade em 1 Coríntios é que nós devemos ser santos em nossa unidade. Segundo lugar, nós devemos ser santos em nossa pureza sexual. O sexo faz parte da boa criação de Deus. Deus é o Criador
do sexo. Foi Deus quem fez homem e mulher. Mas fora da vontade de Deus, o sexo se transforma em imoralidade. Sexo é algo que une o casal, mas a imoralidade é algo que traz sofrimento. Imoralidade traz escravidão, infidelidade, abusos, a destruição de relacionamentos. E a carta de 1 Coríntios, ela é muito clara sobre o padrão de Deus para o sexo. A Bíblia toda, mas 1 Coríntios em particular, diz que o relacionamento sexual deve existir exclusivamente entre um homem e uma mulher casados um com o outro. Então, tudo que foge a esse padrão fere o padrão de Deus e traz consequências espirituais, emocionais e físicas. Consequências espirituais. Muitos não conseguem ter uma vida de comunhão profunda com Deus porque estão escravizados pela pornografia, por exemplo. Consequências emocionais. Muitos lutam ao longo dos anos com culpa, com vergonha, por causa de erros do passado. Não que Deus não possa perdoar, Deus perdoa, Deus restaura, mas muitas vezes é uma luta. E consequências físicas. Recentemente saiu a notícia de que o número de pessoas contaminadas pelo vírus HIV no Brasil está aumentando. O número de pessoas que morrem de HIV está diminuindo, mas o número de pessoas contaminadas pelo HIV está aumentando. 1 Coríntios 6, 18 a 20, vai ser projetado aqui, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós vamos olhar ao longo das próximas semanas com mais calma esse texto, mas hoje eu quero rapidamente pontuar 3 coisas. Primeiro, o texto diz: fujam. Brincar com a imoralidade é brincar com fogo. E assim como José fugiu da mulher de Potifar, lá em Gênesis 39, nós devemos fugir da tentação sexual. Nós não podemos brincar, nós devemos ter humildade e reconhecer que todos nós somos vulneráveis nessa área. Segundo, nosso corpo não pertence a nós mesmos. Nós agora somos santuário do Espírito Santo. E quando nós pecamos sexualmente, nós estamos pecando contra o santuário do Espírito Santo. E por fim, glorificar a Deus com o nosso corpo significa glorificar a Deus por meio de uma vida de pureza sexual. Então, o sexo dentro do padrão de Deus é uma bênção, mas a imoralidade, ela nos diminui e ela nos destrói. Unidade, pureza, e nós devemos ser santos. 1 Coríntios fala, uma terceira área, nós devemos ser santos por meio de uma vida de amor. Agora, normalmente nós não associamos santidade e amor. Parece que uma coisa tem pouco a ver com a outra. Mas só existe santidade autêntica se houver em nós amor verdadeiro. E uma das grandes ênfases de 1 Coríntios é sobre o verdadeiro amor. É em 1 Coríntios que nós encontramos o grande capítulo 13, que fala sobre amor. 1 Coríntios 13 nos ensina que o amor não é um sentimento, amor é ação. Muitas pessoas acham
que amor é um sentimento, então eu só vou amar aqueles por quem eu sinto algum tipo de amor. Com certeza, amar pode envolver sentimento, mas você pode amar alguém mesmo não sentindo nada. E é por isso que Jesus diz que nós podemos amar os nossos inimigos, porque amor é ação. Amar, segundo a Bíblia, é abrir mão do nosso egoísmo para servir o outro. É tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Essa é a essência do amor. E mais do que tudo, o amor é uma pessoa. O amor é Jesus Cristo. E esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, ele é a descrição do caráter de Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E foi exatamente assim que Jesus viveu. E foi exatamente assim que Jesus morreu. Ele se entregou na cruz pelos nossos pecados, por nos amar. Por nossa causa, ele tudo suportou, ele suportou a cruz. E Paulo diz que o amor é a coisa mais importante da vida cristã. 1 Coríntios 13, 13. O mais importante é o amor. Preste atenção. Dons espirituais sem amor é só barulho que incomoda a Deus. 1 Coríntios 13, 1 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Obediência a Deus sem amor é legalismo. Ministério sem amor é autopromoção. Porque o meu real motivo para fazer as coisas para Deus não é servir o outro, mas é mostrar como eu sou dedicado a Deus, como eu faço bem as coisas na igreja, como eu sou competente. Sem amor, ministério é mera autopromoção. Então, ser santo significa ser separado por Deus e para Deus. E Deus nos separa para vivermos uma vida de amor. Então, nós somos santos. Somos santos, ok? E agora? O que a gente faz com isso? Ser santo é a posição de todo cristão. Nós fomos feitos santos pela mais pura graça de Deus, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Quando alguém crê no Evangelho, essa pessoa recebe a condição, a posição de santa. E ser santo é a vocação de todo cristão. A vida cristã consiste em nos tornarmos aquilo que nós já somos. Cristo precisa ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida, todos os dias, 24 horas por dia. E ser santo significa vivermos em unidade, vivermos em pureza e vivermos em amor. Então, por meio de Cristo, Deus fez de você um santo. E agora? E agora viva a sua vocação. Não importa a sua profissão, não importa o que você faz para o seu sustento, não importa a sua idade, se você é adolescente, se você é jovem, se você é maduro, não importa nada disso. Viva a sua vida
como alguém que foi separado por Deus e para Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Queria chamar a equipe de louvor aqui para frente para a gente cantar um último cântico. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo. E obrigado porque, junto com a nossa salvação, nós recebemos a nossa condição de santos. Nós fomos separados pelo Senhor e para o Senhor. Nos ajuda a entender a nossa posição. E nos ajuda, Senhor, a viver a nossa vocação. Que Cristo seja o Senhor de toda a nossa vida, não apenas no domingo, não apenas naqueles momentos em que estamos lendo a Bíblia ou reunidos com os irmãos, mas que Cristo seja o Senhor de todos os momentos e de todas as áreas. E, Senhor, nós queremos te pedir que cada um de nós, e que nós, como tua igreja, que nós sejamos santos em nossa unidade, que nós sejamos santos em nossa pureza, e que nós sejamos santos como pessoas que vivem em amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos terminar cantando esse último cântico, depois nós estamos liberados. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe.